hoje o programa está mais que especial. Recebemos um exemplo de disciplina e dedicação. O subcomandante da Guarda Municipal, Alexander Ortiz. Alexander, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu que agradeço, Campelo, Pamela, por essa oportunidade de a gente estar aqui falando da Guarda Municipal e do esporte na qual eu pratico. Campelo, ele não é só subcomandante da Guarda Municipal. Ele está aqui hoje também porque ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Né? Jiu-jitsu. Então, olha só, e não só bicampeão mundial, né? Bicampeão nacional, 8 vezes campeão estadual, acabou de receber a medalha de bronze, Sim. prata e ouro, e ele veio aqui para contar toda essa história para nós. Alexander, muito bem-vindo, satisfação estar aqui contigo e vamos conversar muito aqui para compartilhar todas essas histórias aqui e muito mais. Sim. Essa história, Campelo, justamente dessas medalhas, né? Porque são 3 medalhas. Eu disputei 4 categorias. 2 categorias com kimono e 2 categorias sem kimono. E vale ressaltar que sem kimono foi a primeira vez que eu competi, né? A equipe, que é a delegação de Mato Grosso pela Confederação Mato Grossense de Jiu-Jitsu Esportivo, né, eles falaram que, por conta das dificuldades que a gente teve esse ano de levar mais atletas, eles pediram para a gente pegar e lutar nas outras categorias também, justamente para ter chance de trazer mais medalha para o estado e essa estratégia rendeu frutos, que Mato Grosso ficou em 3º colocado no ranking nacional no número de medalhas esse ano. E foi a primeira vez daí que eu disputei na categoria sem kimono, sempre lutava com o kimono. E daí no primeiro dia, né, eu lutei com o kimono, a categoria na qual eu consegui o 2º lugar, né. Depois fui para o absoluto, onde eu perdi a luta e nessa luta eu lesionei o ombro, né? Tava durante a luta lá um estralo, uma dor muito intensa, acabei perdendo a luta, né? Nessa noite dessa luta eu não conseguia nem erguer o braço, não conseguia tirar a camiseta, com dor. Aí meu técnico e amigo, Roger, ele pegou, passou um anti-inflamatório para mim, eu tomei esse anti-inflamatório, de madrugada acordei, tomei novamente o anti-inflamatório e já pelas 10 horas da manhã tinha luta. Daí quando foi 9 horas, tomei de novo mais um comprimido anti-inflamatório e tomei um analgésico para diminuir a dor e conseguir lutar. E fui para essa luta, né? Daí nessa luta... Já era a terceira? A terceira, sem kimono, né? A primeira vez competindo sem kimono. Aí consegui lutar e trazer na categoria sem kimono a medalha de ouro. Posterior veio a maior dificuldade, que é o absoluto novamente. O absoluto é uma categoria que você luta com todos os pesos. Acima de 76 quilos, você vai lutar com qualquer peso. Não importa se o cara tem 150 e você só tem 80, 85 quilos, você vai lutar. É as chaves e você cai na luta. Aí tive a primeira luta, né? Um cara mais pesado que eu. E na segunda luta também, onde perdi para o cara que foi o campeão da categoria. E, diante disso, daí eu consegui trazer o bronze na categoria absoluto sem kimono. Peraí, você ainda ganhou a medalha de ouro e a medalha de bronze ainda com o braço lesionado. Com o braço lesionado. Mas, rapaz, conta, vai ter que contar muito mais isso, porque é um exemplo de esforço, dedicação e, assim, com foco e objetivo, Por isso né? que eu coloquei, Campelo, um exemplo de dedicação, exato. né? E no momento da luta, daí eu tive que mudar a estratégia, né? Eu sempre luto com a esquerda na frente, a mão esquerda na frente. Eu tive que mudar a estratégia, colocar a direita, o pé direito e a mão direita na frente, meio que esconder a fraqueza na hora da luta para não se tornar um alvo, né, e acabar perdendo por conta disso. Mas isso, os oponentes, eles não sabiam disso. Não sabia. Você tem que É tudo esconder a estratégia. fraqueza. É tudo estratégia. Mas vamos começar pelo começo. Você hoje atua como guarda municipal, né, Pamela? Isso. Eu comecei na Guarda Municipal no primeiro concurso da Guarda Municipal de Várzea Grande no ano de 2000, né? Eu vim para Cuiabá em 1996, na qual eu passei no vestibular aqui para Engenharia Florestal, comecei a estudar Engenharia Florestal
E comecei também a dar aula, por conta das dificuldades financeiras, tudo, né? Comecei a dar aula no período noturno, estudava durante o dia, dava aula no período noturno. Só que as aulas eram, tipo assim, eram contratações, né? Então o salário era bem baixo. Aí fiz um concurso, fiquei na porta de entrada da PF, da PRF na época, e daí apareceu o concurso da Guarda Municipal também. Fiz o concurso da Guarda Municipal, onde fiquei em 22º colocado. Né? Eram 200 vagas, teve mais de 4, 5 mil candidatos, e eu consegui ficar em 22º, né? E daí tive que parar a faculdade por conta do curso de formação, que era regime integral e não tinha como ter dispensa. Aí fiz o curso de formação e no outro ano, daí com a concessão de trabalhar e estudar, eu comecei a trabalhar em horários alternados da faculdade, né? Demorei um pouco mais para me formar por conta que a engenharia florestal é um curso que é integral. Sim. Então você tem aula de manhã e à tarde. E eu tinha que optar um semestre fazer só aula de manhã para trabalhar à tarde, fazia outro o contraturno, semestre fazia aula à tarde. Então eu demorei mais tempo ainda para me formar. Mas 2005 consegui formar, né? E assim foi indo. Aí em 2013, né? Eu fiz 2011, tentei entrar para o mestrado, na época na UFMT, não consegui, né? Fiquei bem triste por não ter conseguido. Geralmente a gente foca numa coisa e conquista, né? Daí você tem as decepções no caminho. Aí foi 2012, tentei novamente o mestrado, não consegui, né? Não consegui o mestrado. E quando foi 2013, daí eu fiquei desacostumado. Falei, não, como assim que eu não consigo entrar, né? É difícil, mas duas vezes não entro. Aí fiz o Enem, né? Fiz o Enem. Aí com a nota do Enem eu consegui ficar no 4º curso mais concorrido da UFMT, que era Medicina Veterinária. E daí comecei a fazer Medicina Veterinária, 6 meses, fiz de novo a prova do mestrado, e daí dessa vez passei. Passou. Aí eu deixei a medicina veterinária e fui fazer o mestrado. Daí quando 2014, 2015, concluí o mestrado também na UFMT. Engenharia florestal. A faculdade de Engenharia Florestal e o mestrado em Ciências Ambientais e Florestais, pelo UFMT. Aí em 2016 eu comecei o jiu-jitsu. Olha só, então o jiu-jitsu ele é antes da Guarda Municipal? Não, depois. Depois. Eu comecei na Guarda Municipal no ano de 2000. 2016, aí eu comecei no jiu-jitsu. Em 2015 teve a formação do mestrado, né? E em 2016 começou com o jiu-jitsu. Assim, mas ainda falando da Guarda Municipal, para o nosso telespectador, qual que é a função da Guarda Municipal? Você é da Guarda Municipal de Várzea Grande, né? Isso. A Guarda Municipal de Várzea Grande, como eu falei, ela começou no ano de 2000, né? Ela se norteava pelo preceito onde o maior patrimônio de um município é os seus munícipes, né? Que havia todo um questionamento antes da Lei Federal 13.022, havia todo um questionamento sobre as atribuições da Guarda Municipal, né? Só que a gente sempre se apegou a essa questão, né? Qual que é o patrimônio de um município? Qual que é o maior patrimônio de um município? É a vida dos seus munícipes. Então, a gente tinha que lidar com essa vida. Tanto é que a Guarda Municipal, ela trabalhava tanto na parte de assistencialismo, onde a gente levava pessoas carentes que não tinham possibilidades de fazer uma fisioterapia, uma hemodiálise. A gente tinha uma ambulância na qual a gente pegava essas pessoas carentes e levava até hemodiálise, até fisioterapia. Também na época não havia o SAMU, então havia uma dificuldade de atendimento a vítimas de acidente de trânsito, a vítimas de acidente, a gente tinha a ambulância da guarda também, né? E também essa parte policial, de uma polícia municipal, onde a gente atendia as ocorrências dentro do município de Várzea Grande, né? Juntamente com a polícia militar. E isso fez com que a Guarda Municipal, no início, ela se destacasse, tivesse um papel muito importante dentro da segurança pública municipal, também ajudando os munícipes com todas essas questões que, às vezes, não haviam condições de ser ajudados, e a gente ajudava com isso daí. A partir daí de 2014, onde veio a 13.022, ela estabelece todas as atribuições que a Guarda Municipal tem, né? E o que vale destacar
das atribuições é que nós temos o caráter de prevenção. A Guarda Municipal ela é coadjuvante das forças de segurança, ela está junto das forças de segurança justamente para somar e trabalhar na parte da prevenção, né? A Polícia Civil, ela tem um serviço investigativo, né? A Polícia Militar, o serviço ostensivo, e a Guarda Municipal, o serviço preventivo. O preventivo e o ostensivo, eles praticamente caminham juntos dentro da segurança pública. Até porque para você ser preventivo, você tem que estar na linha de frente para ver o que pode acontecer, né? Ver uma possibilidade de algum roubo ou alguma coisa que vai contra o patrimônio público ou contra o cidadão, que nem você falou. Então vocês estão lá para... Exatamente, evitar com que aquilo aconteça. Ou acontecendo, você faz a detenção do indivíduo em flagrante delito. Então vocês podem fazer a detenção? Sim. A Guarda Municipal, ela trabalha justamente com isso. Porque a lei ela é bem clara. Qualquer um do povo pode. Se você se deparar com flagrante delito, qualquer um do povo pode. Pode fazer prisão, inclusive. Nós devemos. Né? O caráter nosso é um dever nosso intervir e fazer a condução desse indivíduo para a delegacia para que seja feito o boletim de ocorrência e daí ser tomada todas as medidas legais. Essa Guarda Municipal está vinculado ao município de Várzea Grande. Tem outros municípios aqui no estado que tem a Guarda Municipal? Sinop tem Guarda Municipal, está em fase de criação, quer dizer, Sapezal também tem, Tangará tem uma guarda, só que a guarda é destinada. Como a guarda tem diversas atribuições, determinados municípios focalizam, vamos supor, para o trânsito, ou para a parte de cuidar só dos patrimônios públicos, dos prédios públicos. Então, como são várias atribuições, cada município molda a sua guarda municipal conforme de interesse do gestor. Cuiabá ainda não tem, né? Cuiabá tem uma guarda municipal criada em lei, mas de fato ela não tem uma guarda municipal que exerce e que faça o papel da guarda municipal. Toda a parte então de norma e legislação está pronta aqui para Cuiabá, o que ainda não tem a implementação da guarda municipal. Aí fica aí uma dica aí para o nosso município aqui também, da capital, né, Pamela? Com certeza, né? Afinal de contas é o preventivo, né? E nós precisamos muito dessa ação preventiva. Verdade. Mas, Alexander, vamos continuar agora. Esse seu desejo que você se tornou guarda municipal, depois você veio para o jiu-jitsu, vem de infância? Vem de infância. Desde criança eu sempre tive essa vontade, né, de praticar as artes marciais. Você assistia aqueles filmes da Sessão da Tarde, né, aqueles filmes de arte marcial, e aquilo lá sempre fazia com que a gente tivesse a vontade de praticar a arte marcial. Alexander, só um minutinho. Antes de você continuar, porque muitas vezes fala e a gente não sabe. Quando tem essa expressão, arte marcial, você pode explicar para nós? Mas segura um pouquinho, que vai ser no próximo bloco essa explicação desse bicampeão mundial, bicampeão nacional de jiu-jitsu. Estamos de volta aqui com Alexander Ortiz, subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande e bicampeão mundial de jiu-jitsu. E no bloco anterior ele começou a falar sobre arte marcial. Explica para nós essa expressão arte marcial e qual que é o propósito dela na vida das pessoas. A arte marcial é justamente um esporte na qual ela utiliza a marcialidade, né, a disciplina, justamente para fazer o tipo de treinamento e levar não só a questão do esporte, mas a questão da disciplina para a vida, né? O artista marcial, ele tem noções não só da disciplina dentro do tatame, na hora da luta, como também ele leva essa disciplina e ele tem que levar essa disciplina para a vida, durante a vida dele. Então isso que é realmente um artista marcial. Que muitas vezes é visto assim, como um lutador, como uma pessoa que é agressiva ou coisa parecida. E é exatamente totalmente ao contrário, que é o propósito, né? Porque justamente a arte marcial, ela serve... Para que serve a arte marcial? Além do esporte, além da atividade física, ela te leva à questão do autoconhecimento. Você se conhecer,
saber as suas limitações, saber o que você pode fazer para justamente levar a sua vida para o lado da disciplina, do caráter, do respeito ao próximo, entendeu? A questão de você saber e se conhecer também para você defender não só a sua vida, né, a parte da defesa pessoal, como também defender a vida de outras pessoas. Então, a arte marcial ela norteia todos os princípios, né, e ela é baseada em princípios que o artista marcial, a pessoa que pratica e que tem a arte marcial para si, ela leva aquilo para todos os campos da vida dela. Contribui significativamente para todos os campos da vida dela. Sim, a gente acompanha até nos noticiários, né? As crianças, quando elas entram para uma arte marcial, que são várias, né? Tem várias modalidades, né? A tua específica é jiu-jitsu, né? A gente percebe que elas trabalham muito a integridade, a compreensão, a paciência, a disciplina. Então, são todos esses princípios, que nem você está falando, que fazem a pessoa até se tornar um cidadão do bem. Exatamente. Muito pelo contrário do que muitas vezes é arte, plantado. né, É uma Camilo? arte, né? Legal ele falar, eu estou percebendo ele falar o artista marcial, né? Porque a gente fala arte marcial é um artista, quem pratica isso, né? Exatamente. E o que acontece, Campelo e Pamela, hoje nós estamos em momentos onde, infelizmente, pela falta de tempo, pela educação que aquela criança, que depois ela se torna um adulto, um pai, uma mãe de família, tudo isso contribui que muitas crianças crescem hoje em dia sem noções de disciplina, sem os limites. E essa arte marcial, ela vem justamente para trazer isso daí, para resgatar muitas vezes a disciplina que se perde e que aquela criança ela não tem aquela orientação pela falta de tempo, pela questão do pai estar trabalhando todo dia, a mãe trabalhando todo dia. Então ela ajuda nesse norteamento dessas crianças. Então é uma atividade que, além de formar fisicamente, ela forma bons cidadãos. Bom cidadão. Alexander, e hoje a Guarda Municipal, ela tem algum incentivo nessa área de esportes, do próprio jiu-jitsu que a gente está comentando? Isso. A gente tinha o judô da Guarda, né? Só que por conta agora do período eleitoral nós não podemos dar continuidade a ele. Após esse período já tem estudo para a gente dar continuidade. Tinha também um colega nosso, Osli, onde ele, juntamente com o pessoal da Delegacia de Roubos e Furtos, a doutora Elaine, ele ministrava um projeto onde ele ministrava o jiu-jitsu para crianças carentes no bairro da cidade de Várzea Grande. Também, só que também está, por enquanto, parado. A gente tem projetos, né, para após essa vedação eleitoral, a gente dar continuidade aos projetos e até integrar e ampliar projetos que já existem. Hoje em dia tem projetos dentro de Várzea Grande na qual atende essas crianças carentes, né? E a gente quer estar somando com esses projetos e ampliando, ajudando esses projetos a ampliar e atender mais crianças ainda. Formando mais cidadãos do bem, né? Mais cidadãos do bem. Voltado assim, aos princípios da arte marcial. Você comentou que você começou jiu-jitsu, era um sonho de criança, e você começou em 2016. Você pode falar com quantos anos você estava em 2016? 2016 eu estava com 38 anos. Quer dizer que nunca é tarde para começar alguma coisa nova, né? Não, mas o que eu estou prestando atenção também é que o jiu-jitsu, estou pronunciando certo, jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, ele é bom para manter, né, uma aparência, porque eu não falava, eu nunca iria dizer que você tinha 48. Chegando nos 48. Tá chegando nos 48. Nossa, eu te dava 36 fácil. Que bom, que bom. Não só a arte marcial, como a atividade física, né, ela ajuda você a manter a forma física, a saúde. É sempre uma busca para você conseguir envelhecer da melhor maneira possível. Na verdade é isso. Você vai envelhecer? É natural. Mas como você vai envelhecer? Você vai envelhecer numa cadeira de rodas ou você vai envelhecer pedalando? Você vai envelhecer descendo com dificuldade da cama ou calçando um tênis e saindo correndo?
Então é tudo questão de como você vai envelhecer. Uma E a ideia é qualidade, essa, envelhecer da melhor forma possível, com qualidade. Qualidade. Nós tivemos aqui um profissional de educação física, a gente até fez uma pergunta para ele, porque tem um dito popular, que no caso de corrida específica, que correr envelhece, né? E muito pelo contrário, que a gente está vendo aqui um atleta de jiu-jitsu, né? E eu sou um atleta da corrida, né? E eu vou fazer 60 anos, tá? Para você ter... Bem, né? Para você ter uma ideia. Aí em 2016, assim, me conta esse estalo para nós aqui, né? De onde? Você é um sonho de criança, mas assim, você com 38 anos fala assim, vou praticar jiu-jitsu? O que aconteceu desde da infância, né, assistindo aqueles filmes de arte marcial, tudo, tinha aquele sonho, né? E um dos filmes é o Grande Dragão Branco, né? Onde tinha aquele tatame elevado, no meio, no centro do ginásio, onde disputavam os artistas marciais de diversas artes marciais. E em 2016 eu comecei, né, sem pretensão nenhuma, só para fazer uma arte marcial, que eu sempre gostei de artes marciais, tinha praticado num projeto social karatê, porque não tinha, na época, a família não tinha condições de pagar uma escola marcial, né, uma escola de artes marciais. Aí comecei no karatê, fiz 6 meses, depois fiz jiu-jitsu, só que muito pouco, quando o jiu-jitsu estava bem embrionário, em 2006 não, 92 mais ou menos, né? Aí posterior, eu quando vim para Cuiabá fazer faculdade, eu comecei a fazer taekwondo também, porque achava muito bonita o taekwondo, os chutes, tudo, né? Fiz 1 ano e meio de taekwondo, né? E daí trabalho, faculdade, estudo, família, eu parei. Aí quando voltei comecei a fazer aikido também, onde eu peguei até a faixa marrom também do aikido, né? Na época fiz com Pedro Sano, depois com o Sensei Daniel, depois com o Sensei Eduardo, né? Foi até aqui. E fazendo amizade lá em Várzea Grande com o Roger, né? Ele treinava, era dono da academia e também treinava jiu-jitsu, né? Comecei a treinar ali sem pretensão nenhuma, tipo, vendo a questão de golpes do aikido, golpes do jiu-jitsu, e comecei a gostar da arte marcial. Eu começou a ter dentro da academia o jiu-jitsu, e eu comecei a fazer e comecei a participar do primeiro campeonato, onde eu consegui ganhar uma medalha de ouro, daí fui para o segundo estadual, consegui, daí no outro ano, por conta dessa classificação do estadual, participei do primeiro brasileiro. Mas isso, entre você começar e até você ir para um brasileiro, você conta para nós no próximo bloco quanto tempo demorou isso? Conto. Então fique aí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui com Alexander Ortiz, falando de toda a sua trajetória no mundo da arte marcial do jiu-jitsu, que começou em 2016 e logo já era campeão nacional dessa arte. Quanto tempo demorou todo esse processo? Campelo, é só um minutinho. Eu percebi que você teve uma transição aí entre taekwondo, aikido, taekwondo, começou no karatê. Karatê. Então você teve uma experiência em outras artes marciais. Sim. E hoje começou despretensiosamente, hoje é campeão, né? Exatamente. Como eu falei, é um sonho de infância na qual eu comecei, né? E eu comecei por onde eu tive a oportunidade. Tanto é que eu comecei pelo karatê, porque era um projeto social. Então a gente conseguia estar participando. Fiz 6 meses de karatê, daí o projeto acabou, né? Aí posteriormente comecei a fazer o taekwondo, né? Aí fiz o taekwondo durante quase 2 anos. Aí por conta de correria, faculdade, trabalho, eu tive que pegar e parar. Aí posteriormente a isso foi o aikido, né? E daí comecei no jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu e 1 ano e meio depois, né, por conta dos resultados no campeonato estadual, fui para o campeonato brasileiro. E no primeiro campeonato brasileiro eu já trouxe a medalha de ouro, né? A grande vantagem do jiu-jitsu em referência a alguns outros esportes é justamente a inclusão que ele traz. Porque você, quando vai disputar um campeonato, você vai disputar o campeonato na sua categoria. Então, ele tem as divisões que fazem. Você vai lutar, é faixa branca, vai lutar com outro faixa branca. Naquele interstício de peso e naquele interstício de idade também. Então, essa inclusão
que faz com que você tenha mais possibilidades e chances de estar conseguindo ter êxito também dentro de um campeonato. Você falou faixa branca. Uhum. Então, quantas faixas tem o jiu-jitsu? O jiu-jitsu ele começa com a faixa branca e ele vem na faixa branca você pega o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto grau. Após isso você vai para a faixa azul, pega os graus também. Aí da faixa azul você vai para a faixa roxa, né? E da faixa roxa para a faixa marrom e faixa preta. A faixa preta também tem graus e depois de completado todos os graus também, você vai para, depois de muito tempo, e daí só os grandes mestres têm a famosa também faixa coral. Olha só, essa daí não é nem muito falada, né? Não. Fica falando da faixa preta, né? Eu desconhecia totalmente da faixa coral, mas hoje você está na marrom. Hoje eu sou na faixa marrom. Maravilha, Campelo. E um ano depois de você iniciar a prática do jiu-jitsu, você foi campeão mundial? Brasileiro. E o sentimento? O sentimento foi de realização do sonho de infância, né? Eu me senti naquele filme, no Grande Dragão Branco, porque o ginásio, a final de cada categoria era disputado numa arena elevada, no meio do ginásio, parecia que eu estava no filme. Revivendo seu sonho, né? Um sonho de infância. Olha só. E do nacional para o primeiro campeonato mundial? Do primeiro mundial também foi na sequência, né, onde daí eu consegui pegar o primeiro campeonato mundial em sequência. Logo no começo que no começo. Mas você já tinha biotipo, já tinha estrutura para luta? Eu já teve, tipo assim, uma coisa que contribuiu foi justamente as experiências anteriores que eu já tinha, né? E eu sempre gostei da atividade física, sempre fiz academia, então isso, querendo ou não, ele ajuda e contribui para o desempenho que você tem na arte marcial também. Quando você iniciou e você recebeu o convite para ir para o brasileiro, você pensou, não, eu sou bom, eu vou para o brasileiro, mas você tinha perspectiva de medalha? Na verdade, não. Eu fui assim, você vai sem aquela obrigação, mas com a vontade, lógico, de conquistar. Mas não sabia que ia conseguir ter êxito, né, ainda mais tão pouco tempo, que ia conseguir ter êxito para trazer uma medalha para o nosso estado, para a nossa cidade. E qual categoria que você... Na primeira vez que eu lutei no peso médio. Peso médio. Hoje você é peso médio pesado? Não. Eu lutei na categoria peso médio, depois no meio pesado, e por conta dessa última estratégia eu tive que lutar no peso pesado. O que aconteceu? O peso com kimono, você tem que estar pesando 86,5 kg, 87 no máximo, porque o meio pesado ele vai ter até 88,3 kg. Então você tem que estar com kimono com no máximo 88,3 kg. Aí o que aconteceu? Fiz que eu tenho acompanhamento médico, fiz o acompanhamento com o meu médico no dia, o Dr. Clever, subi na balança, 86,5 kg pesando. Tá perfeito. Coloco o kimono, tá com 88 kg, ainda sobra 300 gramas. Aí tá. Aí quando chegou de noite, conversando com o meu amigo e o técnico, um professor nosso também, o Roger, ele pegou e falou, quantos quilos você tá, Alexander? Ah, tô com 86,500. Daí ele falou, mas você se inscreveu no 100 kimono também? Daí eu falei, sim. Daí ele falou assim, então você não vai passar. Daí eu falei, você vai ter que baixar peso. Daí eu falei, mas por que baixar peso? Ah, porque 100 kimono é uma coisa que eu não sabia, como nunca tinha lutado. E a categoria é com 86,3 kg. Então eu teria que baixar peso. E como eu já estava inscrito para categoria absoluto, e daí 100 kimono, categoria absoluto, eu sabia que eu ia ter muitas lutas. Então, se eu baixasse peso, eu ia perder força, resistência, ia ter que tipo assim, diminuir peso, e com isso você tem essa perda. Aí eu resolvi aumentar a categoria, daí lutei no peso pesado. E teve esse resultado. Que bom, né? Eu imagino a adrenalina. Exatamente, como é que para esse processo de decisão tudo, né? Então você foi bem estrategista, né? Sim. Você é estrategista? Sim. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Você tem que montar um planejamento. É igual, eu sabia que ia ter várias lutas. Se eu baixasse peso, tivesse que baixar peso, eu ia ter que ter restrição alimentar. Eu ia perder força, ia perder resistência. E daí,
qual ia ser o rendimento meu perdendo força e resistência. Como que é? Poderia ser que eu não ia conseguir trazer essas medalhas. Aí a estratégia foi justamente aumentar a categoria para daí poder disputar com aí toda a força e resistência possível. Olha só, e essa questão assim, as técnicas que você usa de jiu-jitsu, para quando você fala com kimono e sem kimono, elas mudam? Muda algumas coisas. Pensando Porque o nisso. que acontece? O kimono você tem onde segurar, você tem onde você utiliza o kimono para fazer alguns golpes. E no sem kimono você não tem já isso daí. Você tem que mudar o tipo de pegada, muda vários tipos de golpe, muda a velocidade da luta também. Então são estratégias. O cerne é mas as laterais, as técnicas tem diferenças e pequenas diferenças. Então tem que treinar todas elas, disso, né? E foi a primeira vez que você lutou sem kimono. Foi a primeira vez que eu lutei campeonato sem kimono. Lesionado. E ganhou a medalha de ouro, foi campeão. E bronze. Alexander, assim, aí você está falando da luta, né? Essa luta, porque muita gente vê no boxe tem round. Como é que é no jiu-jitsu? O jiu-jitsu, dependendo da categoria, né, juvenil ele tem lutas de 4 minutos, aí o adulto, o master, ele tem lutas de 5 minutos. É uma luta, né, 5 minutos, onde você tem a somatória de pontos, a pessoa pode ganhar por pontos, né, por vantagem ou por finalização. A finalização é quando você dá um golpe, daí o adversário seu desiste dando os 3 toques, né? Ou dizendo parou, né? Que às vezes você está de um jeito que você não tem mão e não tem perna para bater, daí você tem que falar, né? Aí o árbitro para e dá por vencedor o que não teve a desistência. Nesses teus eram de 5 minutos? 5 minutos. E também, no judô tem aqueles lances do ippon, se der, aí acaba. No jiu-jitsu não tem. No jiu-jitsu ele dá continuidade. Você pode derrubar a pessoa de costa no chão, que o ippon o que é? Você fazer um arremesso, uma projeção, onde o adversário cai de costa no chão. No jiu-jitsu pode cair de qualquer jeito. Caiu de costa ou qualquer forma que for, você dá continuidade. Vale pontos. Vale ponto. Uma queda vale 2 pontos. Aí você dá continuidade a um estrangulamento, uma imobilização, uma torção. Então tem que ter um preparo aeróbico para você suportar esses 5 minutos. Como é que fica para você gerenciar isso? Porque precisa de força e também precisa do trabalho aeróbico. Isso. E estratégia, né? Bastante estratégia, Pamela. O que acontece? Eu tenho um treinamento onde ele tem a musculação, né, de segunda a sexta, às vezes sábado, domingo também, e também um trabalho aeróbico. O trabalho aeróbico, como que a gente faz? Uma coisa, Campelo, que eu falo, e fica a dica para as pessoas que estão nos assistindo. A pessoa que quer participar de um campeonato, né, você faz... No treino, se você fizer 6 lutas consecutivas de 5 minutos, você consegue fazer uma luta de campeonato. O desgaste físico que você tem em 6 lutas de treino, né, no treino ali, 6 lutas consecutivas, é o mesmo desgaste que você tem de uma luta. No torneio. No torneio, de tão desgastante que é uma luta de torneio. Né? Eu consegui chegar a essa comparação. Você fez 6 lutas, você está pronto para fazer uma luta de torneio. E o desgaste que você tem em torneio. E não é só um desgaste físico, né? Eu acredito que seja emocional, inclusive, mental também, não envolve um pouco? O mental é a questão de você tem que estar, porque o jiu-jitsu ele é um xadrez também. Você tem que antecipar os golpes que o adversário vai fazer, você tem que fazer uma movimentação para induzir o adversário a fazer uma movimentação e você aplicar um golpe. Então você tem que estar com tanto a parte física como mental bem afiada para justamente ter essa percepção. E essa percepção, muitas vezes, é questão de sensorial mesmo, sem utilizar até a visão. Você usa, às vezes, você sente a movimentação do adversário para daí, naquele momento, fazer uma projeção, tirar ele de cima de você ou fazer uma queda. Então, ela faz com que você exercite todos os seus sentidos. Tanto a questão do tato, como a questão da audição, da visão e a limitação de você não estar vendo determinado golpe, porque às vezes você está com o rosto virado, né? E você sentir que ele deu uma aliviada e é o momento de você fazer uma projeção, fazer uma raspagem,
que faz com que ela seja tão complexa e que seja essa arte de como se fosse um jogo de xadrez mesmo. É por isso que a estratégia tem que estar Tem que estar à frente de tudo isso, Isso. né? E você também falou do que você participou do campeonato do Supremo. É isso o nome? Não, absoluto. 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 O absoluto o que é? Como eu falei antes, a inclusão do jiu-jitsu. Você tem as faixas e você tem os limites de peso, né? Peso médio é de 76,400 até 82,300. Peso meio pesado, e assim vai, todas as categorias com aquela faixa de peso, né? Aí entra a questão das idades, né? Tem infantil, infanto-juvenil, adulto, master, né? E daí vai subindo a questão das idades também. Essa inclusão que o jiu-jitsu tem, né? Ela está ali nas tanto faixa como peso, idade, faixas etárias. E no absoluto o que é? É só a faixa etária. Então se você luta adulto, né? Master, adulto quer dizer adulto, absoluto, você vai lutar com todas as pessoas da faixa branca de todos os pesos, né? E hoje tem um absoluto cruzador, que é todos os pesos abaixo de 76 quilos. Então todas as pessoas abaixo de até 76 quilos lutam no cruzador. O absoluto normal, aí todas as pessoas acima de 76 quilos e 300, você pode lutar até com uma pessoa de 150 quilos. 160 quilos. Mas que estejam na mesma faixa? Na mesma faixa. Na mesma faixa. Então, mesma faixa. Nessa faixa de peso, mas também na mesma faixa... Exatamente, na mesma faixa. Agora eu fico assim, na faixa de peso, mas na graduação, faixa, na mesma graduação. Na faixa de graduação. Exatamente. E nesse daí você ficou em segundo lugar. Terceiro lugar. Uhum. Aí que você perdeu pro campeão. Uhum. Me conta essa história, que altura que tinha esse campeão? Eu acho que ele tinha 1,95 m mais ou menos e uns 135 quilos. Muito forte. Aí depois, por incrível, como o mundo é pequeno, né, e você faz as amizades. Um dos senseis dele, né, foi sensei meu aqui em Cuiabá, que foi sensei Daniel. O Daniel também, ele lutava Aikido, faixa preta de Aikido, né, e começou a fazer Jiu-Jitsu também, e é um dos senseis desse rapaz que ganhou de mim também. E ele, além de lutador, antes dele ser lutador de Jiu-Jitsu, você vê, ele lutava sumô também. Para ver então, o tamanho do atleta. O tamanho do atleta. E assim, dá um impacto, quando por exemplo... Quando você vê o tamanho da pessoa que você vai lutar? O que acontece? Daí entra a questão da estratégia, você dá impacto, né? Tem pessoas que a estratégia, você luta com uma pessoa com peso menor, que às vezes ele é muito rápido, né? Muito ágil. Aí você tem que fazer uma estratégia de segurar mais, de prender o jogo dele. E o cara que é muito pesado, muito maior, aí você tem que fazer a estratégia de ser mais rápido do que ele. E é isso que faz você fazer, igual o que eu falei, é o jogo de xadrez. É a estratégia que você vai empregar e que mostra que você tendo a estratégia, tendo a técnica, você consegue superar a força. Tanto é que outras lutas que eu lutei com adversários bem maiores, por conta de estar no pesado, bem maiores e mais pesados do que eu. E você conhece antes os atletas que você vai disputar? Algumas vezes você já conhece. Outras, só tá lá sai a chave, só que você nunca viu aquele atleta, que são atletas do Brasil inteiro. Então, algumas vezes você não sabe quem é. Às vezes você vai até procurar para ver se tem alguma coisa, estudar, mas geralmente é na surpresa. E nesse processo todo da história do Alexander, agora em junho, ele trouxe 3 medalhas para nós. Bronze, Exatamente. prata e ouro. Alexander, satisfação imensa conversar com você, satisfação imensa conhecer esta arte marcial e ainda passar para o nosso público o verdadeiro propósito da arte marcial, né? Porque todos têm esse conhecimento da disciplina, da integridade, da educação, né? E parabéns para você por toda essa trajetória. Eu que agradeço, Campelo, Pamela. E uma coisa também, como a título de curiosidade, Campelo, a arte marcial, existem estudos clínicos e científicos que mostram que a arte marcial ela contribui para o desenvolvimento físico, intelectual de crianças até mesmo com autismo. Então a arte marcial ela tem uma aplicação dentro da sociedade onde ela traz diversos benefícios a todos.
Eu percebo dentro do que você falou também, esse incentivo das comunidades carentes, né, trazendo esses jovens. Você acredita até que você falou que, inclusive, você foi beneficiado por isso. Sim, também. Projeto social. Projeto social, né, incentivando os jovens a se tornarem cidadãos do bem. Né? Exatamente. Parabéns, Alexander. Eu agradeço, Campelo. Estou à disposição para voltar mais vezes, para tratar não só desse tema, né, do esporte, como também da Guarda Municipal e de todas as ações que a gente faz, né, do município também. E o nosso programa está de portas abertas para vocês. Eu agradeço, Quando Pamela. precisar, é só avisar que a gente agenda, né, Campelo? Eu agradeço. Muito obrigada, Alexander, e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Pamela. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Aproveite agora e aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, já vai direto para o nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Essa entrevista já está lá disponível e muito mais para todos vocês. Esperamos vocês amanhã às 21h30 aqui no canal 22.1 da TV Pantanal.